Reconhecer, tombar e preservar. Palavras que representam ações muito mais complexas do que a gente imagina. Para tentar esclarecer um pouco mais sobre essas ações, eu convidei a historiadora Sandra Molina para o Da Janela para tentar traduzir, ou melhor, revelar um pouco mais desse trabalho tão importante que é que um historiador ou representantes da cultura, ou todos nós devemos ao local onde moramos, ao país onde moramos, ou na verdade, na nossa existência. A gente tem que saber o que é importante na história da preservação, né, Sandra? Obrigada por aceitar o convite e a gente vai tentar agora fazer aqui um bate-papo no sentido de traduzir melhor essas palavras tão usadas, mas às vezes pouco entendidas, né? Eu queria que você começasse me falando sobre esse sentido, né? O que é reconhecer, o que é tombar e o que é preservar um patrimônio? Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que reconhecer um patrimônio é um exercício de cidadania. E falar de cidadania no nosso país tem sido muito comum, mas pouco praticado, né? Desde 1988, com a Constituição chamada cidadã, se espera que o país tenha cidadania, né? Mas o que é exercer cidadania? Primeiro é exercer a memória, né? A memória afetiva, a memória histórica, a memória cultural daquele país, né? E para isso você precisa reconhecer o que te tem pertencimento. Então, a música, a dança, a festa, que faz parte do que nós conhecemos como patrimônio imaterial, que ainda tem muito a ser discutido, e aquilo que é de maior conhecimento das pessoas, que é o patrimônio arquitetônico, né, o patrimônio de pedra e cal, né? Então, primeiro reconhecer que é esse patrimônio, a quem interessa esse patrimônio, né? Quando você pensa no patrimônio de pedra e cal, imediatamente você se remete à elite, porque é a elite que tem dinheiro para construção, para arquitetura, né? E sobra o quê para o povo? E aí você busca muitas vezes, nem sempre, mas na maior parte das vezes, o patrimônio imaterial. Então, primeiro, o reconhecer e a quem interessa. Ô Sandra, antes de falar no tombamento, né? Vamos tentar entender de quem é a responsabilidade para reconhecer, né? Quem é o responsável pelo reconhecimento? Todos nós. Todos nós. Se, por exemplo, você tem perto de você uma representação ou um prédio que você percebe que está em processo de descarte, né, por todas as coisas que acontecem na nossa vida diária, você tem, pela lei, você pode indicar aquele prédio para um tombamento ou para investigação para que posteriormente seja tombado, né? Mas de imediato, isso é obrigação do poder público, isso é obrigação da academia, das universidades, das escolas, porque é a partir disso, do ensino de que isso é importante, que as pessoas vão ter a sensação do pertencimento. Eu tenho que sentir que aquilo faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Porque senão o que acontece? Eu vou lá, eu faço um processo de restauro num prédio e dali um mês ele já está todo pichado. Por quê? Porque as pessoas simplesmente elas não se reconhecem ali. Então, é parte de um processo educativo. As pessoas têm que aprender que aquilo é importante, por que aquilo é importante, sentir que aquilo faz parte da sua vida para poder proteger. E aí você vem no processo de tombamento em paralelo a esse processo de educação. E o processo de tombamento tem alguns desafios maiores do que, né? Aliás, muito grandes, porque na hora que você fala tombamento, a primeira sensação que se tem é, se eu tenho um prédio histórico, eu vou perder dinheiro. Infelizmente. E do outro lado, meu Deus, por que vão usar dinheiro, muito dinheiro, nesse prédio velho, né? E ao mesmo tempo, o Estado fica refugiado nessas duas situações aí, tentando resolver o problema. Fala um pouco dessa questão, desse desafio de tombar o patrimônio, vamos dizer, o material, né, Sandra? Porque eu acho que quando a gente fala da música, quando não entra muito poder econômico, né, ou menos poder econômico, as coisas são mais fáceis. Eu estou falando bobagem? Não, não são mais fáceis. Por exemplo, quando você lida com patrimônio imaterial, você pode, num processo de tombamento, acabar com ele.
quando você se apropria daquilo. Então vamos imaginar assim, olha, uma determinada secretaria, olha, vamos nos apropriar dessa determinada festa. E aí são criadas tantas regras para proteger que aquela festa acaba ficando pasteurizada e perde a razão de ser. Quer dizer, o espontâneo, natural, que vem que é a grande discussão, sendo travado. Exatamente. Agora, uma vez que você faz trabalhar com a questão do patrimônio de pedra e cal construído, você tem caminhos, né? Então você tem que fazer uma solicitação para o Comitê de Patrimônio da cidade ou do estado, né? Isso passa por um processo de averiguação, existem pessoas que são indicadas pela sociedade civil organizada, essas pessoas são pessoas de notório saber, elas discutem entre elas, reuniões mensais, isso passa por um processo de verificação de um grupo técnico, né? Para depois se chegar a uma votação se aquilo vale ou não um processo de tombamento, né? Agora, a grande questão, que eu acho que é mais difícil, é, uma vez tombado, o que fazer? Por quê? Porque de um lado você tem a grande disputa da propriedade privada, porque as pessoas falam, mas como o Estado pode vir e me dizer o que fazer com a minha propriedade? Por outro lado, as pessoas falam assim, olha, mas é uma parte da história que está se perdendo, né? Porque as pessoas no Brasil ainda têm uma ideia equivocada de que você vai tombar e aquele patrimônio ele vai ficar paralisado. O patrimônio, ele pode ser vivenciado, né? Você pode vivenciar aquele patrimônio, você pode revitalizar, você democratizar, né? Agora, antes da gente entrar para a história de você tombar, né? Eu queria, assim, na verdade, de restaurar, eu queria tocar um pouco mais nessa questão do tombamento. Quando você disse assim, existem especialistas que trabalham, é um processo, né? Que tem vertentes legais, né, sociais, políticas, né? A minha pergunta é a seguinte, o que determina basicamente, eu sei que é uma análise muito profunda, mas assim, o que é primordial para se identificar um patrimônio histórico? A relevância dele para um determinado contexto, né? Então, por exemplo, se aquele prédio ele tem uma arquitetura de interesse específico para uma determinada época, se as pessoas que fizeram aquele prédio, se as pessoas que passaram por aquele edifício, se ele está numa região em que havia num determinado momento todo um complexo arquitetônico e aquilo foi o que restou. Então, existem critérios, as coisas não são feitas de forma irresponsável, existe todo um critério para você chegar nessa questão, né? Para aí finalmente decidir pelo processo de tombamento, pela decisão, né? Do tombamento ou não. Eu vou tocar em 2 pontos aqui em Ribeirão, só para a gente exemplificar. A polêmica Casa da Caramuru, né? Então, assim, eu não posso negar que eu reconheço a importância histórica. Mas quando eu passo naquela rua e vejo aqueles pedaços de parede, eu fico imaginando o quanto será necessário fazer para restaurar, né? E o que é possível restaurar de um patrimônio que já, né? Basicamente, uma parede restaurada, ela já pode simbolizar esse resgate, né? Não sei se a palavra é resgate também, porque ali no caso eu acho que né? Porque ali, né? Desculpa, Sandra, às vezes a gente não tem muita informação. Não, mas eu acho que pode. Né? Então eu estou questionando como uma leiga agora, né? Eu queria saber o que você pensa da Casa da Caramuru. É isso que eu acho que é importante você deixar aqui. Primeiro eu quero te dizer que assim, o processo de restauro é muito caro, né? Porque você tem que fazer toda uma pesquisa, uma série de coisas. Mas eu não vejo a Casa da Caramuru, hoje não mais, depois de 10 anos que eu acompanho esse processo, de longe, né, como espectadora, como um lugar que precisasse desse processo da restauração. Eu vejo a Casa da Caramuru como um monumento ao descaso que a população e o poder público e os empresários, todos que moramos na cidade, temos em relação ao patrimônio e à cultura, né? Porque o processo de patrimônio não é uma coisa de um mandato ou de outro. O processo de patrimônio é do todo.
Aquela casa, ela tem sido abandonada à própria sorte por conta dos processos, por conta de N situações jurídicas que vão acontecendo e que as pessoas vão se valendo por um interesse ou outro, elas vão se valendo daquilo para que aquilo vá sendo destruído. Então, hoje, se eu tivesse como ajudar na decisão, eu faria aquilo virar um monumento, para que as pessoas olhassem aquilo e falassem assim, olha o que não deve ser feito. Olha o que nós temos que aprender com isso daqui, né? Olha como isso daqui não pode ficar de lado, porque as pessoas acham que uma cidade só é feliz, e o conceito de felicidade é muito relativo, mas as pessoas acham que a felicidade de uma cidade, de uma comunidade, ela só pode acontecer com geração de empregos, com aumento, então vamos destruir para crescer. E eu acho que nós deixamos de lado algumas coisas que são fundamentais para que um ser humano tenha uma vida plena. Cultura é parte disso. E nós não estamos falando aqui de ideologia, né? As pessoas precisam parar de achar que só o que se toca, né? Só o que tem valor econômico é que representa alguma coisa. A gente está vivendo uma época em que a gente está percebendo que as pessoas estão perdidas, né? Porque é o ter no lugar do ser, né? Isso. Então, assim, ninguém aqui está tentando viajar, que vai passar fome. Ninguém está falando dessas coisas elementares, né? Nós estamos falando de um processo muito mais inteligente, né? É aquela coisa da música do Titãs, né? Você tem fome de quê? De quê? Muito mais. Você tem fome de comida, mas você tem fome de cultura, né? De conhecimento, de arte. E você estava falando da história de Hiroshima, que eu achei, né, interessante. E eles fizeram isso lá, né? Eles deixaram um monumento, um prédio destruído, para que as pessoas não se esquecessem jamais de que aquilo aconteceu. Ó, não vamos nos esquecer, porque quando você se esquece, você fala assim, será que foi assim? Né? Será que realmente aconteceu? Será que se eu fizer aqui, não vai dar o mesmo resultado? Então é meio que um alerta. Para mim, a Casa da Caramuru tinha que ser um alerta. É a mesma coisa que a Alemanha fez com os campos de concentração, para as pessoas visitarem e falar, meu Deus, porque quando a gente vê, a gente fala, será? Exatamente. É pedagógico. Agora, Sandra, a história da preservação, né? Então, assim, tem toda essa briga, né, da questão do proprietário, às vezes sentir que a sua propriedade foi invadida. Existe também o proprietário que não quer saber. Quer saber do recurso, quer até aproveitar a situação. Tem todos os modelinhos, né? Sim. O ser humano é complexo. Tem a imposição do poder público, às vezes, de achar que é dono, né? Então, assim, na verdade são as relações mesmo, que às vezes foi o que você disse da Casa da Caramuru, que atrapalha a solução de uma questão. Mas, basicamente, qual é a realidade para se restaurar um patrimônio hoje em Ribeirão ou em qualquer lugar? O que se depende, né? De onde vêm os recursos? Como que isso pode ser trabalhado? Isso também é parte do processo de educação, porque as pessoas que têm um patrimônio tombado, elas não têm conhecimento de que elas podem entrar com projetos para captação financeira, né? Mas tudo isso tem que ser trabalhado junto aos órgãos de qualificação desse processo, né? Então, você tem um comitê de patrimônio na cidade de Ribeirão Preto, né, por onde passa a maior parte desses processos, né. Você tem o processo de renúncia, a possibilidade da renúncia fiscal para o dono do imóvel, né. Você tem a mudança de olhar, por exemplo, você visita no Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou nas várias cidades onde as pessoas consomem patrimônio. Porque é uma palavra que parece que não combina, né? Mas é perfeitamente possível você consumir, porque o patrimônio, ele não pode ser só restaurado, ele tem que ser revitalizado. Então, quando eu penso em revitalização, vamos imaginar hoje, por que aquela região do Pedro II e do Pinguim, as pessoas, exatamente, por que as pessoas, elas frequentam lá à noite? Porque hoje, aquela região à noite tem iluminação, tem segurança. Então, revitalizar um patrimônio é mais do que você ir lá e fazer as técnicas, como na época da construção, e resgatar uma sala, um piso. Revitalizar um patrimônio é você fazer para as pessoas a possibilidade de conviver com aquele patrimônio.
Então você pode muito bem transformar uma casa dessa num centro cultural, entendeu? Numa sala de apresentações. O que é delicioso, né? Que as Poder pessoas vão ter o maior prazer e vivenciar em fazer. o que foi vivido ali, né? Exatamente. Porque não ficam só as paredes, né? Não, exatamente. Tem outros movimentos ali. Bom, você falou do Quarteirão Paulista, né? E aqui a gente tem um trabalho relativo à questão do tombamento nacional do Quarteirão. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta para falar desses trabalhos, tá bom? Tá certo. Sandra, Quarteirão Paulista, né? A história de tombamento nacional. Eu sempre tive a ideia de que o Quarteirão Paulista era intocável, né? E assim, a gente tem um orgulho, né? Apesar de ter toda uma questão de história, de recursos, de café, bom, não importa de onde, né? Mas a gente tem uma sensação tão boa ali, né? O MARP, Pedro II, e aí de repente você falou assim pra mim, não, o tombamento nacional do Quarteirão Paulista está em curso. Está em curso. Existe um processo feito pela Secretaria da Cultura, né? E este livro é fruto desse processo, é uma das coisas para comprovar esse processo, a importância do Quarteirão Paulista enquanto estilo arquitetônico, enquanto referência para a população, né? Para que nós possamos conseguir, né? E ele é a base. Olha essa foto. É fantástico. Olha essa foto. É fantástico. E esse processo, ele é fundamentado na pesquisa de pessoas de notório saber que fazem parte da rede de identidades culturais, rede de cooperação e identidades culturais. E então, esse Quarteirão Paulista, ele está em processo, em fase de análise para que haja o tombamento. Por que o tombamento no patamar nacional ele é importante? Porque ele pode permitir a captação de recursos. Porque se você tem um tombamento pelo IPHAN, por exemplo, você consegue captar recursos em várias áreas do Estado para reverter isso para a conservação, para a educação patrimonial, para uma série de coisas. E esse livro é também uma forma de publicizar a importância deste Quarteirão Paulista, que você passa por ali tantas vezes, as pessoas não se dão conta do quanto aquilo pode ser ameaçado. Né? É verdade. É aquilo, por exemplo, o Pedro II hoje é uma referência para a cidade, né? É o orgulho da cidade, mas nem sempre foi assim. Teve uma época em que ele foi cinema, depois ele ficou todo parecendo um caixote, até que ele pegou fogo, até que as pessoas falaram assim, não, olha, isso é nosso, vamos defender. Ele precisa ser protegido, né? Então, este livro é um olhar para o Quarteirão Paulista para dizer para as pessoas, até para as pessoas que não são daqui, olha como é importante, como é uma referência para a cultura do café, como é uma referência para a década de 30, para tudo que esse país viveu. Ô Sandra, eu estou vendo aqui o Carlos Gomes, aqui ó, embaixo, é isso? Mostra aqui nas imagens, aqui ó. Aqui é o Carlos Gomes, não é? Aqui, sim, ó. São fotos aqui. Antigas. Pode pôr a mão aqui. Não, são fotos antigas. Fotos antigas, é o Carlos Gomes, bom, tanto vê que aqui não tem quase nada, né? Exatamente. Aqui atrás do Pedro II, né? II, aqui o Palace, aqui do lado de cá o Pinguim, exatamente. Né? Altino Arantes, que a gente estava falando. Mais para essa região aqui. Acho que é para cá, não é? Aqui, ó, o Pedro II tá Pedro aqui. II, é para cá, né? Gente, que foto mais legal essa foto. E aqui, eu acho que é importante você falar dessa foto, porque, por exemplo, nós temos o arquivo. O arquivo é um centro de referência para a cidade e para a memória da cidade. As fotos, os documentos, ele também precisa de proteção. Porque não é só aquilo que apresenta o antigo, o ancestral. É também o que segura, o que protege essa cultura local, né? Então é dali que você tem as fotos, que você tem as referências, os documentos, e que precisa ser protegido tanto quanto, por exemplo, um Pedro II, que é palpável. Né? Que é palpável, exatamente. Para grande parte das pessoas. E que é uma luta muito grande, né? Das pessoas que estão lá, né? Então, assim, eu costumo... É uma né? guerra. Eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem ali a Lilian, tem a Tânia, né? Que a gente sabe que está lá há anos, né? São pessoas idealistas. Né? Revelando a importância daquele espaço, lutando, né? para proteger e preservar. Aliás,
né? Não tem jeito de excluir o idealismo de alguns processos, mesmo que institucionais, né? Senão não tem esse sabor, né? Da gente revelar, de mostrar a importância. Agora, Sandra, eu acredito que o Quarteirão Paulista já tenha sido, como você disse, apropriado pela população, né? Todo mundo tem, assim, por mais que não tenha o sentido exato da importância, mas sabe que legal essa região de Ribeirão, porque as pessoas transitam porque ali. Ela ficou visualmente agradável, né? Exatamente. Mas nem sempre foi assim, é isso que eu te falo. Nem Por exemplo, sempre foi se você assim. lembrar de alguns anos atrás, aquela região não era uma região agradável para visitar, para frequentar. Ela só passa a ser agradável na medida em que a população se apropria dela. Essa que é a questão. Quanto se faz de segurança? A segurança, ela é apenas a iluminação e policiamento? Não. A segurança é você devolver a alma para aquele local. Que é a revitalização. Que é você falar para as pessoas assim, venham para cá que vocês vão ter horas agradáveis aqui. Nós estamos falando da revitalização ali do patrimônio histórico. Claro que não dá para a gente ficar detalhando aqui caso a caso, mas para mim, apesar do patrimônio histórico ser o centro, eu acho que ainda Ribeirão tem dois corações, né? Um é ali no centro e o outro é no Morro do São Bento, né? Que é uma área também que precisa ser olhada com muito carinho em todos os sentidos, porque ali também entra a questão ambiental, Exatamente. Né? Tem sinais ali de recuperação do Arena, né? Tá havendo um trabalho, a gente espera que isso possa realmente ser... Mas existem omissões incríveis. E falo para os meus alunos, eu não consigo esquecer a morte dos gatinhos ali. É um absurdo, né? Ô, Sandra, e assim, e até o descaso com a própria vida ambiental que tem ali, né? A questão dos gatos é uma coisa que me corrói muito, porque incomoda por é uma até coisa hoje não que ter sido solucionada. porque é uma coisa que me toca muito, até por conta da minha, vamos dizer assim, militância, né? Não vejo assim, mas uma é bela, meu coração. mas se é uma bela militância. Mas assim, a gente precisa transformar muitos espaços, né? Sim. Né? Ali também, para mim, são dois corações. Ribeirão tem dois corações. E ali... Mas engraçado, por exemplo, quando você faz o processo de pesquisa no qual eu estou inserida, né, nessa rede de cooperação, foram feitos levantamentos. E não é todo mundo que reconhece o Quarteirão Paulista como o seu ponto, o seu norte na cidade. Existem pessoas que não veem o Pedro II. Existe uma parte da cidade, partes da cidade, locais de bairros mais antigos, que reconhece como patrimônio da sua região as festas juninas das igrejas, das paróquias. Então, assim, há que se discutir, há que se pensar o quanto também o Pedro II não é uma construção e não é um processo de educação que foi feito. Da mesma maneira como é preciso que se eduque nessas outras regiões para que elas percebam o que é patrimônio para mim. O que é importante para mim nesse bairro? Porque é isso que é fundamental. Uma cidade que não olha para os seus bairros é uma cidade que vai esquecendo também. Que fica no centro, né? Exatamente. Né? Que é a história que a gente remonta aí de quando a cidade começou a se desenvolver, né? Vamos colocar os problemas para a periferia, exatamente, né? Exatamente. Eu me lembrei do Zé Maurício fazendo uma cena num documentário que nós realizamos aqui, que ele fala os hospitais, os asilos para a periferia, os problemas sociais para a periferia. Exatamente. E o centro fica intacto. E fica lindo, né? Mas essa realidade hoje, não, né, as coisas estão bem misturadas ali, né, eu Sandra? acho que os muros não estão dando conta mais, né? Não tem mais, ainda né? bem. Agora, quando a gente fala de rede de cooperação e identidades culturais, é importante a gente tentar traduzir um pouco qual que é o papel da rede de cooperação de identidades culturais e por que veio assim, como que se formou essa rede? Houve um projeto feito pela Secretaria da Cultura, capitaneado pela Adriana e pela Lília, né, que entraram em contato com o pessoal do IFAM para que o IFAM repassasse o modelo de pesquisa que eles têm, para que se resgatasse quais seriam as identidades culturais da cidade. Então eles têm todo um processo de pesquisa, de coleta de dados, que é do IFAM.
E para que ele passasse o treinamento, o modus operandi, o instrumento de pesquisa, foi feito um tratado, né, um acordo de cooperação da Prefeitura com o IPHAN. No segundo momento, o que a Prefeitura fez? A Secretaria de Cultura, em especial, fez um protocolo de cooperação com várias instituições de ensino superior, né? Então, nessa rede de identidades culturais, você tem as universidades... Você né? é o orgulho da UNAERP. Eu quero te dizer que, para mim, foi um presente. A UNAERP não tem noção do presente que me deu quando me chamou para fazer parte, porque eu pude ser historiadora, eu pude exercitar aquilo para que eu fui formada para fazer, né? Então, cada instituição cedeu um ou vários pesquisadores, estagiários, né? Remunera esses pesquisadores e eles se encontram para fazer pesquisa. Então, assim, eu faço parte do grupo que trabalha com o patrimônio cultural, que é um patrimônio ainda que carece de muita discussão, é muito recente, inclusive na discussão da Unesco. Existe um outro grupo que trabalha com o patrimônio de pedra e cal, né, que é o patrimônio arquitetônico, que também é formado por arquitetos e tal. No grupo do qual eu faço parte, nós temos o pessoal da área da música, da antropologia. A gente tem o Lelo. Né, da USP. O Delson, não sei quem é que ele está representando. O Coque. Né? E o músico... O Marcos Câmara, que é da USP também. Que são assim, né? As instituições são importantes, elas têm mesmo... dos pesquisadores. Ela tem mesmo que apoiar, mas a gente não pode dizer que seria o mesmo projeto se fosse qualquer representante. Sem o comprometimento. Eu acho assim que a maior riqueza, né, são as pessoas que estão compondo esse comitê. Eu posso dizer que são dias prazerosos da minha semana, porque assim... É o encontro desses pesquisadores, dos estagiários, da Mônica, que coordena tudo isso, da Lilian. Então, o que acontece? Uma vez por semana, esse grupo se reúne, né, para discutir o processo de pesquisa. Então, as entrevistas que foram feitas, e as entrevistas, elas são fantásticas. Eu passei por pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer na minha vida. Eu, por exemplo, tive a possibilidade de entrevistar o Seu Santo, que foi um dos fundadores dos Bambas. Aquele homem tem uma história de vida fantástica, né? Ou o alemão, que é um alfaiate que trabalha há mais de 40 anos no prédio de Ederich. Esse Seu Santo, ele mora aqui na... Não é um senhor negro que faz umas artes de uns vasos, Não, ele é um dos fundadores. Para você ter uma ideia, ele tem uma profissão que não existe mais. Ele foi um calceteiro, ele assentou os paralelepípedos da Avenida Santa Luzia. Olha isso, entendeu? Que coisa linda. Então, você já imaginou o que é conversar o seu Zezinho, que é um barbeiro que tem ali perto da Francisco Junqueira, que ele está há mais de 40 anos nessa profissão. Então, o que acontece? Nós fazemos essas entrevistas elas são transpostas para o método de pesquisa, para o questionário, pelo instrumento de pesquisa do IPHAN, né? E isso vai formar um dossiê sobre quais são as identidades culturais da cidade. E esse processo de pesquisa nos leva a descobrir coisas que ficaram abandonadas pelo tempo na cidade. Então é um movimento de arqueologia cultural, diria eu, né? E esse livro, O Menino que Virou Festa, A Cruz do Pedro em Ribeirão Preto, é o resultado Esse livro, ele é fruto de uma dessas entrevistas, né? Nós detectamos durante o processo de pesquisa que havia uma festa na cidade, que essa festa já durava mais de 100 anos e o grande espanto foi que boa parte da população não conhecia essa festa. Essa festa, ela é feita na região da Fazenda Boa Vista, ali perto da Mata de Santa Teresa. E quem faz a festa, embora alguns sejam moradores da cidade de Ribeirão, da região de Ribeirão, a festa ela é visitada, ela é frequentada por pessoas de cidades, vem gente de Campinas, de Dumont, de Brodowski, de tudo quanto é canto, e Ribeirão pouco conhece a cidade. E Sandra, engraçado que você está tocando ali, né, a Cruz do Pedro, Zé Goleiro, tudo mais, mas se você pegar ali,
Vocês fizeram um recorte e tem ali o trabalho que está aqui, né? A festa. Né? Isso. Mas se você pegar aqui, só de olhar o livro, quando você pega que a Estrada da Mata de Santa Teresa merece um olhar também, merece cuidado. Aquela estrada, ela tem que ser revista. Quem é que pode transitar por ela? Porque a mata está sendo agredida dia a dia. Então, assim, cada movimento que você faz ao encontro de um determinado reduto, vamos dizer assim... Levanta outras preocupações, né? Não é isso? Porque é no sentido da proteção. Essa festa, ela foi fruto desse processo. Nós começamos a descobrir que tinha muito mais coisa. Como você consegue que uma festa dure cerca de 100 anos? Olha o esforço que essa população faz. E aí nós começamos a descobrir que em um determinado momento não tinha gente o suficiente para carregar o andor dos santos, porque a festa estava morrendo. E aí um grupo de pessoas se tomou de dores pela festa e há mais de 20 anos e resgatou de novo essa festa. Hoje é uma festa que está a pleno vapor, mas que eles enfrentam inúmeras dificuldades. Em julho acontece? Em julho. Em julho. Em julho. É uma festa que você passa, começa na véspera do dia de São Pedro, né? E você faz uma vigília com o rosário e tal, a procissão. E no dia de São Pedro tem a festa, com leilão, com tudo que tem direito, né? Essas fotos, Cristina, foram feitas por um estagiário nosso, o Guilherme ABC, que é estudante de música aqui e que se encantou pelo processo de patrimônio. Olha, que legal. Foi um aprendizado para mim e para ele, porque ele chegou, ele trabalhava com teatro, com música, mas nunca tinha mexido com patrimônio. E ele se tomou de amores pelo processo. E eu tô vendo as fotos. Não, dá para enxergar, né? O que ele está sentindo, exatamente, né? Eu tenho muito orgulho disso tudo. Sandra, essa é a importância de se revelar determinadas regiões históricas, né, patrimônios. Por quê? Com o trabalho de vocês, a revelação, vamos dizer assim, as pessoas começam a se tocar da importância e começar a avaliar como que eu posso ajudar. Às vezes participando dessa festa, fortalecendo esse trabalho, né? E é isso que é assim que a gente modifica. Respeitando. Claro. No dia do lançamento foi muito bonita a fala de um dos líderes da festa hoje, né? Ele falou assim, olha, nós viemos aqui... mas nós temos que sair correndo para construir a festa, porque nós construímos barraquinhas o ano passado e as barraquinhas foram roubadas de um ano para o outro. Nós temos que colocar os bicos de luz, mas nós não podemos deixar porque eles são roubados. Por que é roubado? Porque as pessoas não acham que elas são proprietárias daquilo também. Se você tem o afeto pelo processo da festa, você não vai deixar ninguém destruir. Então, a ideia do livro, porque esse livro vai circular pelas escolas, é que as pessoas aprendam sobre esse e outros patrimônios, porque isso faz parte de uma coleção, né? Aprendam sobre esse patrimônio e protejam o patrimônio, né? A outra parte é que você descobre coisas interessantíssimas. As pessoas achavam que o Pedro era um menino loiro dos olhos claros. E o Pedro, ele é filho de escravos. É negro. É negro. Né? Então, é importante para a cidade porque também é uma retomada da presença dos negros nessa cidade. Essa cidade que é sempre descrita como espaço de imigrantes, como se nunca houvessem escravos aqui, né? Então, é também uma resposta da pesquisa séria, da pesquisa coerente, científica, para esse movimento de pessoas, né, da nossa sociedade. Parabéns, muito tá? Obrigada. A gente sabe que trabalhos tocados por vocês, você, Lelo, Delson, bom, enfim, né? Não tem jeito de não ficar legal. Eu quero que você volte para falar das outras etapas, né? Porque eu acho que é importante. Vocês revelam e a imprensa revela e as pessoas aprendem. É de grande auxílio a publicizar os nossos dados, né? Tem sido assim de uma parceria boa. Muito legal, obrigada, viu, por ter vindo, viu?